todos, sejam muito bem-vindos ao segundo Congresso Nacional de Micologia, Microbiologia e Parasitologia. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a potencial administração de probióticos em atletas. Bom, eu sou a Aline, eu sou biomédica, eu sou fisiologista do esporte e da prática do exercício físico pela Unileia, eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em patologia pela Escola Paulista de Medicina, mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em gastroenterologia na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Eu sou tutora do projeto de extensão Clube do Saber, também na Unifesp, professora no Instituto de Pesquisa, Educação e Saúde de São Paulo, IPESP, e mentora científica da página @Minuto Biomedicando no Instagram. Bom, vamos iniciar falando que 70 a 80% do sistema imunológico está presente no intestino. A gente sabe que o intestino hoje ele é conhecido como o nosso segundo cérebro. Então, ele realiza aí funções muito importantes. A digestão, óbvio, a absorção de nutrientes, e nós temos alguns componentes que eu vou falar a seguir, que são muito importantes aí. Principalmente a parte da microbiota intestinal, né? Vai ser muito citada nessa aula. Então, aqui eu trouxe para vocês observarem que mais de 80% das células epiteliais intestinais, elas são colunares, e elas estão envolvidas na absorção desses nutrientes e funções metabólicas. Nessa segunda figura, a gente pode observar ali as microvilosidades intestinais, onde há um aumento da absorção de nutrientes digeridos, né? Ali nessa parte. E aqui na terceira figura, nós temos os enterócitos, que são as células conectadas, né, pelas junções oclusivas ou zônulas de oclusão, formando barreiras com permeabilidade seletiva entre a bainha epitelial e o conteúdo luminal. Então, a gente observa ali as claudinas e ocludinas que abrem e fecham como se fossem fechaduras para permitir a entrada, né? E aí nós temos, dentro da microbiota intestinal, uma divisão que é das bactérias boas e das bactérias ruins, né? Então, a gente pode citar como exemplo a bactéria boa, acho que todo mundo conhece, os lactobacilos, né? Nós vivemos em simbiose com elas, perfeitamente bem, em equilíbrio, mas também nós temos bactérias do grupo ruim, como é o caso da salmonela. Sim, nós temos salmonela no nosso microbioma, né? Mas, o que que acontece? É um grupo pequeno. O problema é quando você tem uma disbiose, que é um desequilíbrio para esse grupo de bactérias ruins. E aí isso vai gerar um problema enorme, né? E aí aqui, começando no tema já, né? Trouxe esse artigo que diz que o aumento progressivo do nível de atividade física gera mudanças na microbiota intestinal. Então, a gente observa ali, né, o bonequinho sentado assistindo TV, sedentário, sem praticar atividade física nenhuma. E aí ele começa a ter ali, né, uma vida mais ativa. Então, você vai ter uma aptidão cardiorrespiratória melhor e você vai aumentando a intensidade. Logo, a diversidade bacteriana associada a uma alimentação mais saudável, mais adequada para esse estilo de vida, vai fazer com que essa diversidade microbiana aumente, que é muito saudável para o nosso microbioma, né? E aí a gente tem a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes porque eles protegem a barreira epitelial intestinal. Quando a gente tem uma disbiose, né? O que que isso pode acarretar? Então, diabetes, obesidade, doença hepática gordurosa não alcoólica e também associada ao álcool pode gerar uma doença hepática alcoólica, cirrose, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, doenças reumáticas, câncer, asma, doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, sepse, que é infecção generalizada, e também depressão. E aqui eu trouxe, só para ilustrar um pouco dessa questão da disbiose que eu falei para vocês, o que que acontece quando a gente tem um desequilíbrio nessa barreira. Então, a gente observa aqui, né, os enterócitos, que são essas células, juntinhas ali. E aí, a gente tem ali o lúmen intestinal, onde tem a presença dessas bactérias, desses micro-organismos, né? Então, bactérias ali. E aí, num funcionamento normal, as zônulas de oclusão, elas funcionam de maneira a abrir e fechar,
né? Mas quando a gente tem uma disbiose e aumenta a permeabilidade seletiva, essas células que eram juntinhas, elas se espaçam. E quando elas se espaçam, o que que acontece? Há uma translocação dessas bactérias que estavam no lúmen para a lâmina própria, né? Também temos a destruição dessas células caliciformes, que elas são as células produtoras de muco, né? Esse muco também ajuda na proteção. E com isso, a gente tem um processo infeccioso e um processo inflamatório. Então, vai haver um recrutamento de células ali, de imunoglobulina do tipo IgA, né, de células T, enfim, e isso vai causar um grande transtorno aí para a pessoa. A pessoa que tem acontece esse mecanismo, ela vai ter quadros de diarreia constantes, né, até que isso se normalize, né? Ou não, como é o caso da doença inflamatória intestinal. E aí vamos falar um pouquinho sobre os probióticos, né? Como fontes, eu citei aqui o kefir, kombucha, alimentos fermentados, iogurte, suplementos, né? Então, eles, quando administrado em quantidades adequadas, eles conferem benefício à saúde do hospedeiro, né? Então, melhoram a digestão, otimizam o valor nutricional do alimento, reduzem o desconforto da lactose, reduzem as bactérias ruins, que são as patogênicas no nosso intestino, têm ação anticarcinogênica e também ajudam a melhorar o colesterol, né? Ou seja, melhora a imunidade como um todo. Lembrando que temos micro-organismos vivos aqui nos probióticos, então é importante lembrar desse detalhe. Então, a gente está jogando micro-organismo vivo para dentro do nosso corpo quando a gente consome, tá? A gente também tem um outro termo que a gente se depara ali na literatura, que são os paraprobióticos ou ghost probióticos, porque o micro-organismo ele não está vivo, ele já morreu, né? Você tem a eliminação ali daquele material genético que não está ativo, não funciona. E aí fica a pergunta: será que tem a mesma função de saúde que os probióticos, né? Para a indústria alimentícia, seria interessante manter esse produto, por quê? Né? Tem um prazo de validade superior aos probióticos, que tem a questão da temperatura adequada, né? Então, para a indústria alimentícia, talvez fosse interessante manter, mas vale lembrar que eles não entram na categoria de probiótico, tá? São duas coisas diferentes, então a gente não pode confundir, justamente pelo micro-organismo não estar vivo. Então, quais são os critérios para probióticos? Então, ser reconhecido como seguro à saúde por meio de evidências científicas, mesmo para indivíduos imunocomprometidos. Mas prestem atenção, isso aqui é literal. Por senso comum, não é utilizado na prática clínica para indivíduos imunocomprometidos. Ou seja, ele tem que ter essa segurança terapêutica, mas na prática clínica não se recomenda para esses pacientes, tá? Justamente porque vocês vão ver mais para frente, eu vou explicar. Se a pessoa ela tem uma disbiose, você jogar um pouco mais de micro-organismo para dentro pode ser mais danoso para a saúde do que, de fato, ajudar, tá? Ser preferencialmente de origem humana, eles têm outras origens, vou mostrar para vocês também. Ser viável e ativo no veículo em que for administrado, seja água, iogurte, enfim, sachê, pó, cápsula, né? Ser resistente aos sucos gástricos e intestinais e ser capaz de aderir ao intestino humano. Aqui eu coloquei as figurinhas de um anime que é o Cells at Work, muito bom, recomendo os lactobacilos, né? Então, nessa primeira figurinha aqui, eles estão bebês, e quando eles entram em contato ali com o ácido gástrico intestinal, eles adquirem esses chifrinhos, eles ficam na forma ativa para proteger de bactérias patogênicas. É muito bom, é o meu episódio favorito, e eles são muito fofinhos retratados nesse anime, gente. Voltando aos critérios, né? É importante frisar que é uma colonização temporária, ou seja, é necessário ter uma ingestão diária para manter o efeito de saúde. É claro que associado a hábitos e a um estilo de vida saudável, onde a pessoa pratique atividade física e consuma alimentos adequados para aquele estilo de vida, tá? E aí, se a pessoa se regrar para isso, para que a gente mantenha esse micro-organismo vivo, a gente tem que alimentar ele.
né? Nós costumamos dizer que somos o que comemos. Não, nós somos o que a microbiota come. Então, se você alimenta o grupo de bactérias ruins, por competição, esse grupo ele vai matar o outro grupo, né? Então, o outro grupo morre de fome mesmo. Então, a gente tem que ter uma certa cautela aí. Então, vamos falar dessa questão da alimentação, né? Vamos falar dos pré-bióticos. Então, são substratos seletivamente utilizados pelos micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefício à saúde. Nada mais é do que alimentos, pessoal. Então, aqui, como exemplo, o alho, banana, brócolis, mamão, tomate, mel, alface, né? Eles otimizam a ação dos probióticos, diminuem sintomas importadores de doença inflamatória intestinal, estimulam a absorção de minerais, prevenindo inclusive a osteoporose, estimulam síntese de colágeno, controlam concentração de açúcar e gordura no sangue, previnem o câncer e previnem também a obesidade. Então, é intrínseco que o exercício físico e a microbiota, eles estão correlacionados em um ciclo ali que um alimenta o outro, né? Então, com o exercício físico, a gente vai ter um aumento na diversidade de micro-organismos, que a gente já viu que isso é bom, né? Gêneros principalmente de Akkermansia, Veillonella e Prevotella. Já na microbiota, a gente vai ter um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, onde a gente vai ter esse aumento da produção da barreira epitelial intestinal, que eu já mostrei para vocês, né? Principalmente butirato, que protege bastante, tem vários estudos publicados sobre isso. Há um aumento de produção e eficiência na utilização de energia, uma diminuição de processos inflamatórios e também o aumento da recuperação muscular. Falando de atleta, é muito interessante que tenha essa correlação, tá? E aí, mais alguns efeitos que eu trouxe para vocês aqui, né? Então, ali o aumento da produção da taxa de butirato, como eu falei, né, que é um ácido graxo importante de cadeia curta para a função da barreira epitelial, para proteção, né? Aumento da barreira no quesito fisiológico, né? Não está muito bem esclarecido como isso funciona, mas a gente sabe que se há uma proteção e se você está alimentando aqueles micro-organismos ali, a barreira vai ter uma fisiologia bem bacana. Então, diminuição da translocação bacteriana, diminuição de citocinas pró-inflamatórias, tá? No intestino, a gente tem uma diminuição da incidência de câncer coloretal, também de doenças inflamatórias intestinais, diverticulite, retocolite, doença de Crohn, enfim. Também tem alguns efeitos no cérebro. Falei que o intestino era o segundo cérebro, mas por eixo, né? A gente tem ali a questão. Há um aumento da função da barreira hematoencefálica, que vai causar uma proteção maior, né, para a parte do encéfalo. Diminuição de ansiedade e depressão, está associado diretamente à microbiota intestinal também. Também tem efeito no tecido adiposo e muscular. Então, a gente tem um aumento da sensibilidade à insulina, um aumento da energia, diminuição da inflamação e também tem alguns outros órgãos envolvidos que acabam sendo atingidos, como é o caso do fígado, dos rins, coração, os próprios ossos e a pele, né? Lembrando que a gente tem um microbioma na pele também, tá? A mulher tem uma microbiota vaginal. Nós temos outros microbiomas aí no nosso corpo que também interagem entre si, tá? Nós também temos aí os simbióticos, né? Que é basicamente a junção do pré-biótico com o probiótico, os dois juntos. Então, é uma combinação de cepas com pré-bióticos, né? E quando a gente tem a interação positiva, esse pré-biótico ele fornece auxílio para o crescimento do probiótico. Então, basicamente, ele alimenta esse micro-organismo para que ele cresça, né? Para que ele fique vivo. E quando adequado, nós temos um quadro de sinergia. Então, há um aumento, uma potencialização desse efeito, né? Então, na figura que a gente tem, né, que é a junção do probiótico com prebióticos, dá o simbiótico. Então, probiótico, produtos lácteos, né, fermentados, suplementos, também pode ser em cápsula. O prebiótico, alimentos derivados de vegetais, fibras não digeríveis, amido, inulina, celulose, tem a batata ali, carboidrato, né? Então, pode advir de diversas fontes esses prebióticos. No entanto, há necessidade de mais estudo para esse grupo aqui.
A gente sabe que hoje em dia, né, o pré-biótico a gente consome, né, na nossa alimentação, o probiótico já está aí à venda nos supermercados, mas para esse grupo aqui, há necessidade de mais estudos para ver a questão de segurança terapêutica, como é que ele de fato vai funcionar, o mecanismo de ação, tá? Então, há necessidade de mais pesquisas aí nessa área. E nós também nos deparamos com esse termo quando a gente pesquisa sobre essa parte, que são os pós-bióticos, né? Esse grupo aqui, ele não tem aplicabilidade clínica, ele é restrito à pesquisa. Basicamente, são subprodutos metabólicos por probióticos que podem exercer um efeito benéfico à saúde do hospedeiro, né? Como é o exemplo de bactericidas ou bacteriocinas, que têm um efeito antibiótico, né? No caso de matar micro-organismos patogênicos ou impedir o crescimento deles. Mas é aquilo, né? Ainda exige-se mais estudo também para esse grupo, justamente porque a gente ainda não tem uma aplicabilidade clínica, ele está restrito à pesquisa. Então, mais alguns anos aí para a gente ver como é que funciona de fato esses subprodutos metabólicos, tá? Então, só para resumir tudo que eu falei até agora, né? Probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Pré-bióticos são alimentos que a gente ingere, substratos seletivamente utilizados pelos micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefício à saúde. Os simbióticos é a junção do probiótico com o pré-biótico. E o pós-bióticos, que são esses subprodutos metabólicos isolados, né, dos meios de cultura sintetizados pelos probióticos, mas sem aplicabilidade clínica e restrito somente à pesquisa. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos benefícios à saúde dos probióticos. Então, a gente vai ter alterações positivas na composição da microbiota, que tanto pode ser a intestinal, né, diretamente, como da pele, também a microbiota oral, nós temos uma microbiota oral aqui, né, também. Melhora da resposta e homeostase, que é o equilíbrio do sistema imunológico, né? Então, a gente vai ter aí um controle da microbiota, fortalecimento após o uso de antibióticos, né? Às vezes é necessário restabelecer essa microbiota através do consumo do probiótico, aumento da resistência contra patógenos, diminuição na população de patógenos a partir da produção de ácido lático e acético, melhora a digestão da lactose, aumento da resposta imunológica, diminuição da constipação, aumento da produção de vitaminas, aumento da absorção de minerais, diminuição de cólicas infantis, diminuição de risco de câncer de cólon e diminuição de doenças cardiovasculares também. Então, para produtos probióticos isolados, né, quando o nutricionista vai prescrever para o paciente, tem que ter uma denominação de venda, aonde foi comprado, como foi, instruído ao paciente, né? Se é em farmácia, em mercado, também o modo de apresentação, se é em pó, se é em sachê, se é em cápsula, né? Se é um iogurte, enfim. A via de administração geralmente é oral, tá, gente? Nutricionista, receitar, tem que ser oral. Nós, biomédicos fisiologistas, também podemos, receitar suplementação. Então, sempre de via oral, tá? Quantidade e frequência. Então, quantas vezes por dia e qual a quantidade que o paciente tem que tomar e qual é o modo de preparo? Ele já vem pronto? Eu tenho que misturar com alguma coisa? Como que é isso? Esse detalhamento, ele é muito importante, tá? E também evitar termos como pool de probióticos, porque pool é uma junção de micro-organismos. Quais micro-organismos? Eu preciso ter ali, né, relatado que micro-organismo, gênero, espécie, né? Então, evitem termos assim. Também, para efeito de saúde, a gente tem que ter uma cepa dependente. Vocês já vão ver isso, eu vou mostrar os estudos para vocês, né? Essa cepa, ela tem diversas origens. Pode ser de origem humana, pode ser advinda do solo ou de roedores, né? E também constar o laboratório que isolou esse microorganismo. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Então, Bifidobacterium longum. Então, Bifidobacterium que é o gênero, longum é a espécie. E aí tem um código NCC 2705, que é a cepa, tá? Então, essa cepa ela advém de fezes humanas e a marca o país que vai utilizar
né? Da onde que vem, se é importado, enfim, tudo isso tem que constar ali, é, nesse detalhamento, do pedido, para constar em relatório, enfim, para a gente não ter nenhum problema, né? E aí, aqui eu trouxe alguns estudos para a gente analisar juntos, tá? Então, esse primeiro estudo aqui, o objetivo dele era comparar a habilidade de diferentes cepas de Bifidobacterium longum em induzir a síntese de citocinas em células mononucleares do sangue periférico, né? Então, primeira coisa, diferentes origens vão gerar diferentes efeitos. É por isso que eu falei da questão de não usar o termo pool de probióticos, porque assim, primeiro, vários micro-organismos de origens diferentes vão dar problema, porque o micro-organismo do solo, ele vai agir de uma forma no solo, quando ele está no corpo, ele age de outra forma, né? Um micro-organismo que advém de um roedor, quando vai para o corpo, ele vai agir de outra forma. Então, vai ter efeitos diferentes. Não adianta querer pegar de origens diferentes e esperar que o efeito seja o mesmo, né? E também é óbvio que diferentes doses vão ter efeitos diferentes. E aqui a gente tem que ter uma cautela, justamente nessa questão de receitar probiótico, seja para atleta ou para qualquer outra pessoa. Porque assim, uma pessoa que não tem problema nenhum intestinal, ela vai se dar bem. Mas biologia, não é matemática. Então, não é estrito que todo mundo vai se dar bem com probiótico. Então, a gente tem que ter essa cautela, tá? Então, aqui, o produto probiótico de 10 a oitava a 10 a nona unidades formadoras de colônia na recomendação diária do produto pronto para consumo, né? Segundo a Anvisa. E aí, eles relataram que a menor dose houve comprovação de eficácia. Ótimo, né? Isso é muito bom, é um resultado positivo. Na prática clínica, porém, a gente tem que ver outras coisas. Então, assim, esse paciente ele não tem restrição médica para tomar probiótico, né? Como é que é a relação? Ele já tomou probiótico? Como ele reagiu? Temos que ter alguns cuidados, tá? Eu também trouxe essa frase aqui do livro Barriga de Trigo, do William Davis, é a edição de 2024, super recente. Então, na página 351, no capítulo A Vida Sem Trigo Fica Melhor Ainda, é um livro sobre intolerância ao glúten, principalmente para doença celíaca, enfim, tá? Ele é um livro bem técnico, mas eu adorei ler. E aí tem um quadro Probióticos Preferidos, onde ele diz o seguinte: há muito mais a aprender sobre a escolha de um probiótico eficaz. Por exemplo, a maioria dos produtos não especifica com precisão as cepas de espécies contidas, um grave lapso. Já que a especificidade é crucial, espera-se que essa questão seja resolvida nos anos vindouros, ajudando-nos a escolher as melhores preparações probióticas. Ou seja, eu vou mostrar para vocês aqui o problema. Não tem padronização de um micro-organismo para fazer tratamento com probiótico. E eu acho que isso é a grande pedra no sapato, justamente por isso. Se você não tem uma padronização, fica muito difícil anteceder o que pode acontecer com esse paciente, tá? Também desse capítulo do uso de probióticos em desportistas e atletas, uma revisão sistemática. Não foram encontradas as quantidades exatas de cepas e os tipos de probióticos específicos para cada modalidade esportiva. Pesquisas devem ser realizadas para que assegurem a eficácia, como também a especificação das cepas para cada injúria ocorrida. Ou seja, não tem como eu querer que um micro-organismo seja milagroso para todas as injúrias, todas as doenças. Então, né, há necessidade ali. No caso de desportista, a gente tem um problema, porque assim, o atleta geralmente ele já tem uma alimentação regrada, né? Ele já tem um estilo de vida saudável, o que faz com que a microbiota intestinal dele seja saudável. Então, quando a gente joga mais micro-organismos, como é o caso de probiótico, a gente pode ter um problema, porque você vai sobrecarregar essa microbiota intestinal, né? Então, por isso que não é recomendado a todos, tá? Aqui eu trouxe um artigo cujo qual eu sou coautora, foi um dos frutos do meu mestrado lá na Unifesp, do Departamento de Gastroenterologia, onde a gente analisou se o kefir
Ele restauraria a barreira epitelial intestinal em ratos Wistar, que são esses ratinhos brancos dos olhos vermelhos, induzidos à retocolite ulcerativa. E não restaurou, tá? Não restaurou. No entanto, houve melhora no sintoma clínico. Qual que é o sintoma clínico da doença inflamatória? Diarreia sanguinolenta, né? Tem náusea, vômito, mas é mais diarreia sanguinolenta, prostração, né? E o que que a gente observou? Quando a gente induziu através do dextran sulfato de sódio, DSS, pela água desses animais. E quando a gente começou a administração, eles já começaram a apresentar sintomas, né? Então, diarreia sanguinolenta, e dava para ver bem, né? Porque o rato é branco, então você tem uma diarreia sanguinolenta, a gente consegue observar bem. Quando a gente começava o tratamento, eles paravam com os sintomas, era quase que imediato. Era uma coisa assim absurda. Só que aí é que está a questão. Aqui a gente está falando de um trabalho experimental, né? Mas vamos levar isso para um quadro humano. Claro que para levar para humano levaria anos, né? Levando em conta a indústria farmacêutica e tudo mais. Mas levando para um quadro humano, que a gente analisou? Se restauraria a barreira epitelial. Não restaurou, mas melhorou sintoma clínico. O que pode acontecer na prática da gente recomendar um probiótico e a pessoa ter melhora nos sintomas, mas lá dentro tá uma bagunça, né? Então, novamente. É importante frisar isso, tá? O probiótico, ele deve ser utilizado com cautela. Os gastroenterologistas com que eu trabalhei, os médicos do ambulatório, eles não eram muito a favor de receitar probiótico para paciente com doença inflamatória intestinal, justamente por causa daquele mecanismo que eu mostrei para vocês no início da aula, né? Da translocação de micro-organismos do lúmen para a lâmina própria. Porque você já tem ali uma translocação você está jogando mais micro-organismos, ou seja, ao invés de ajudar, a gente pode inflamar ainda mais o paciente. Então, a gente tem que ter essa cautela, né? Seja para um atleta, seja para um paciente com doença inflamatória, síndrome do intestino irritável. Então, o probiótico, ele é ótimo, ele tem as vantagens dele, né? Eu não tiro esse mérito. O kefir é maravilhoso, eu mesma consumo, eu gosto, mas eu também não tenho nenhum problema desse tipo. Então, para pessoas que têm problema, elas não vão ser responsivas da mesma forma que uma pessoa que não tem, tá? Então, não dá para generalizar, certo? Então, vamos falar da suplementação de probióticos para atletas, né? Então, falando, em alegações de saúde, há uma modulação da composição da microbiota intestinal, né? Então, a ideia aqui é uma redução da incidência de distúrbios gastrointestinais. Então, como potencial imunomodulador, tem uma redução da incidência de infecções do trato respiratório superior, principalmente atletas em overtraining, que tem uma diminuição da performance, né? Que acontece? Quando a gente tem um atleta de alta performance, a gente tem ali uma resposta que passa a ser diferente. Ah, é a resposta TH1, é TH2. O atleta, ele passa a ficar mais suscetível a infecções do trato respiratório. Pois é, complicado isso. Mas por quê? Por conta dessa modulação, né? Então a gente tem aí o imunometabolismo do exercício, né? Então, aqui, uma das ideias que poderia servir é que há uma diminuição, dos sintomas através da administração de probióticos, né? Mas isso aqui deve ser feito também com a presença de um médico gastroenterologista, de um nutrólogo, de um nutricionista, para saber se há necessidade. Porque se não houver a necessidade e a gente faz essa prescrição, a gente pode estar ferrando com a microbiota já existente do atleta, né? Porque assim, ele vai jogar micro-organismo lá, esse micro-organismo ele vai interagir com o micro-organismo que já tá lá, pode dar sobrecarga, pode dar uma desbiose, pode dar diarreia, pode dar náusea, pode dar sintoma, né, ali um mal-estar. Então, não é legal, tem que ser muito bem administrado, tá? Bom, aqui eu trago para vocês que há
vários estudos na área, né? Então, quando a gente observa que a gente pesquisa de probióticos, a gente vai achar muita coisa. Então, a gente tem que ter essa cautela de saber o que serve para a prática clínica e o que não, tá? Então, o que de fato tem uma relevância para o que a gente vai fazer e o que não. É muito bom a gente consultar a literatura científica, mas é bom que a gente, para a prática clínica, também tenha essa vivência de saber que isso daqui é uma referência. Não necessariamente o atleta vai responder da mesma forma que o atleta ali do artigo. E eu já vou mostrar para vocês o porquê. Bom, nesse primeiro estudo, ele foi feito com corredores homens, suplementados com diversos micro-organismos, né? Então a gente vê aqui, Lactobacillus acidophilus, o L. casei, L. fermentum, bifidobactério, bifidum, enfim, durante 4 semanas, período de um mês, né? Sem alteração nos parâmetros imunológicos e de permeabilidade intestinal, ou seja, não aumentou a permeabilidade intestinal. Porém, houve um aumento do tempo até a exaustão. Então, teve um aumento até a exaustão na corrida, né? Só que assim, vamos lá. Parece, quando a gente olha de fora, legal, é um estudo bacana, é um estudo positivo. No entanto, olha essas quantidades. 10 a nona, né? É muita coisa. É muita coisa. O período foi 4 semanas, mas é uma dose, né, relativamente alta. Então, será que vale de fato a pena, né? Tudo bem, foi um grupo controle, mas de fato, será que vale, né? Aqui um outro estudo. Jogadores de rugby de elite, também homens, as mulheres acabaram ficando de fora desse estudo também. Suplementados com Lactobacillus gasseri, de 10 a nona, né? Bifidobacterium bifidum, de 10 a oitava, unidades formadoras de colônia por dia. E Bifidobacterium longum, de 10 a oitava, unidades formadoras de colônia por dia durante 4 semanas, mesmo período. E aí, tivemos o grupo que recebeu o probiótico, onde 14 de 30 participantes relataram uma diminuição da incidência de infecções, e quem recebeu o placebo, só 6 de 30 que relataram essa diminuição. Eu coloquei aqui o bonequinho, né, com o cheque, porque, em teoria, ele é um artigo com resultado positivo, né? Mas tem alguns vieses, né, gente? Primeiro, porque assim. O N amostral é pequeno e só inclui um gênero, que são os homens. Cadê as mulheres aí? Então, como é que eu posso usar isso aqui como padrão? Vocês estão entendendo que não dá para usar como padrão? Fica um pouco complicado. Já nesse outro, também foi um estudo feito com corredores de elite homens, suplementados com Lactobacillus fermentum VRI 003 durante 4 semanas, né? Então, eles reportaram a menor presença de sintomas relacionados à infecção do trato respiratório superior, então, eles não tiveram tosse, cefaleia, febre, nada disso. E houve uma diminuição da duração e severidade dos sintomas respiratórios, né? Já esse aqui, claro que eu tinha que colocar um para refutar os outros, né? Eu não ia só colocar coisa positiva, porque senão não seria ciência. Esse daqui foi um estudo feito com ciclistas, homens e mulheres. Ó, finalmente, né? Suplementados com Lactobacillus fermentum, da sigla PCC, de 10 a nona unidades formadoras de colônia por dia durante 11 semanas. Um aumento do número e duração de sintomas gastrointestinais leves, empachamento, flatulência e cólica. Ou seja, eles tiveram um aumento dos sintomas gastrointestinais, sendo que o probiótico, em teoria, era para reduzir, né? E aí eu pergunto a vocês, a adaptação do probiótico ao trato gastrointestinal, 11 semanas, é muito tempo, né? Quando comparado aos outros que eram 4 semanas, né, gente? Não 11. É muito tempo e é uma dose alta, 10 a nona unidades formadoras de colônia por dia. Então, aqui eu acho que aconteceu algum erro de cálculo,
E por isso que talvez tenha causado esses sintomas gastrointestinais, mas ele é um artigo, ó, que ele não teve resultados positivos. Eu justamente trouxe ele para retratar isso que eu falei. Efeitos negativos também podem aparecer, e isso é ciência, tá? A gente não pode esperar que só resultados positivos saiam daí. Então, algumas considerações sobre os estudos, né? Nós temos um pequeno valor amostral, como a gente viu. Geralmente eles usaram só um grupo, né? E de um gênero só, homens, só o estudo que usou ciclistas homens e mulheres não teve um resultado bom, né? Curto período de suplementação, doses extremamente elevadas, né? Resultados dependentes de probióticos administrado, a prescrição deve ser feita pelo nutricionista, seguindo as normas da Anvisa. E aí eu pergunto para vocês, cadê o exercício de força nesses estudos, né? Vocês perceberam? Ai, rugby, ciclismo, corrida. Cadê a galera do CrossFit? Cadê a galera da musculação? Cadê os fisiculturistas aqui? Não tem. Então, isso deixa, esses estudos enviesados. Então, assim, precisa de mais estudos nessa parte, exercício de força. Senão, eu não posso dizer que de fato é benéfico, né? Porque eu preciso avaliar o caso a caso. Também uma recomendação para os atletas, né? Ingestão excessiva de probióticos vão causar sintomas gastrointestinais. Então, nos primeiros 14 dias, ocorre uma adaptação do probiótico ao trato gastrointestinal. Então, a recomendação MOR, não iniciar a suplementação com probióticos próximo a eventos importantes para o atleta, né? Se a gente sabe que vai ter um evento, por favor, não suplementem os seus atletas com probiótico, que pode dar ruim. Deixo aqui para vocês, se vocês não ficaram cansados de me ouvir, um podcast que eu participei do Instituto Universitário Vivessano, que é um instituto internacional onde eu fui professora em 2022, né? Esse daqui é o primeiro podcast na língua em português, porque eles falam majoritariamente o espanhol. Fiquei muito feliz. Eu falei um pouquinho sobre doenças gastrointestinais, então deixo aqui para vocês ouvirem lá no Spotify. Também convido vocês a participarem do meu canal no YouTube. Eu tenho um canal com meu namorado. Meu namorado, ele é educador físico, ele é fisiculturista e futuro nutricionista também, né? Me ajudou muito aí na minha pós-graduação da fisiologia do esporte. Então, lá a gente posta bastante conteúdo dessa temática, caso vocês tenham interesse, tá? E claro que não poderia ir embora sem falar do projeto de extensão ao qual eu sou tutora, que é o Clube do Saber da Unifesp, que é um projeto que nasceu na sala de aula da enfermagem, onde na unidade curricular de patologia os alunos fazem esses trabalhos. Então a gente faz trabalho em UBS, estações de metrô, conscientizando a população até no quesito de autocuidado, né, para que as pessoas se cuidem melhor, se previnam e tenham informações científicas com uma linguagem mais adequada, tá? Então, deixo aqui o Instagram do Clube do Saber e o Facebook para vocês irem lá dar uma olhadinha, tá? No mais, eu agradeço à comissão organizadora do evento pelo convite. É sempre uma honra participar desses eventos. Deixo aqui também as minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu Instagram e meu e-mail. Caso alguém tenha alguma dúvida, fico à disposição também, tá bom? Podem perguntar e aproveitem o evento, tá bom? Beijos e até a próxima.